Arte e modernismo. O modernismo é entendido geralmente como um movimento artístico, apesar de ter ressonâncias político-sociais. Também é visto como oposição ao pós-modernismo, mas onde um movimento termina e o outro começa, não está muito claro. É melhor entender que há uma intersecção entre os dois. O modernismo surge a partir do final da Idade Média, por volta de 1450, quando se produz uma oposição ao dogmatismo religioso que marcou a era precedente. Na época, esse movimento foi chamado de Iluminismo, ou Era da Razão, e se opunha ao obscurantismo da Igreja e ao poder absolutista dos nobres europeus. A Revolução Francesa produziu um super breakthrough na história da humanidade. E não foi quando eles inventaram as batatas fritas, as típicas French fries. Foi quando eles literalmente cortaram as cabeças dos reis e quiseram extinguir a religião, propondo até mesmo um novo calendário. Ou seja, que se começasse a contar o tempo a partir do ano da Revolução. Isso rompeu com tudo que já se havia visto até então. Também foi a partir da Revolução Francesa que as nações apareceram como tal. Então surgiu a ideia de nacionalismo e cultura nacional. Aí sim, a batata, mesmo sendo originária das Américas, foi tida como francesa ou inglesa, que é como a gente a conhece no Brasil. O modernismo e o nacionalismo estão intrinsecamente ligados. Mas antes que você pense que tudo era otimismo e positivismo, já havia pessoas que imaginavam que essa era da razão não tinha por que produzir só coisas boas. A guilhotina, esse histórico e cortante instrumento, além de fazer justiça, com muitas aspas, foi inventada para fazer a morte menos degradante, menos sofrida e mais humana. Mas terminou se transformando em um instrumento de massacre quase generalizado. Na Inglaterra, a Revolução Industrial também foi reflexo da era da razão e da ciência. A arte da modernidade, ou o modernismo, entretanto, ressoou um pessimismo em relação à modernidade, criando uma espécie de contracultura, tanto contra o realismo como contra o romanticismo. Por exemplo, Picasso criou o estilo cubista, onde as formas da figura humana eram pintadas de maneira completamente diferente das formas da pintura clássica, que buscava a representação fiel da natureza. Essa mulher, com dois olhos no mesmo lado da cara, não era mais que um meio de se opor ao realismo clássico. Os realistas, por outro lado, pintaram o mundo dos sonhos e da imaginação. Perspectivas impossíveis e animais quadrúpedes voando inundaram as telas pela influência da psicologia freudiana. Os futuristas tentaram produzir um mundo futuro, imaginário, ainda que muitas vezes utópico. Como movimento, o modernismo surgiu no final do século XIX e durou até os anos 60, mas a datação exata fica difícil de determinar, já que não existe consenso nem mesmo que o modernismo tenha terminado ainda. Muitos teóricos chamam a pós-modernidade de modernidade tardia. Mas a desconfiança no poder da razão e na ciência para produzir um futuro positivo para a humanidade só tem aumentado desde a Segunda Guerra Mundial, onde as bombas atômicas, o nazismo e o fascismo provaram que a ciência também pode produzir destruição e desespero. Para muitos, o maio de 68 foi o marco do final da modernidade, já que foi ali onde os intelectuais franceses perderam a esperança de uma transformação na sociedade, dando lugar a um movimento
não só de pessimismo, mas de celebração da destruição da ordem vigente. Foi o nascimento do pós-modernismo, um movimento que se opôs ao modernismo. O pós-modernismo é uma espécie de punk da periferia ao estilo de Gilberto Gil. Transo lixo, curto porcaria, tenho dó. Da esperança vã da minha tia, da vovó. Esgotados os poderes da ciência, esgotada toda a nossa paciência, eis que essa cidade é um esgoto só. Já o impressionismo, o expressionismo, o surrealismo, o cubismo, o futurismo, o simbolismo, entre outros ismos, são expressões do modernismo. Na arquitetura se privilegiou, por exemplo, o utilitário frente ao belo e as possibilidades dos materiais em oposição ao estilo pomposo da arquitetura neoclássica. O cinema, por sua vez, é fruto do desenvolvimento científico e entrou para o mundo das artes no mesmo momento em que o modernismo viveu seu apogeu. Ele e a psicologia de Freud também foram influenciados e influenciaram o modernismo. Alguns bons exemplos de cinema modernista são o filme Un Chien Andalou, ou Um Cão Andaluz, de Luis Buñuel, feito em 1929. O expressionismo alemão, que tomou emprestado da pintura suas formas e cores, ou vários filmes de Hitchcock que são, ao mesmo tempo, uma mistura desse expressionismo e da psicologia de Freud. As artes modernas foram tão influentes que hoje, sempre que pensamos em arte moderna. E mesmo a chamada arte pós-moderna ainda não é tão compreendida ou conhecida quanto ela. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado!